E aí, peregrinos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo, a continuação do nosso projeto Memorizando a Bíblia. Nesse vídeo eu vou abordar o ponto 5 e se você ainda não assistiu o nosso vídeo abordando os pontos anteriores, eu sugiro que você assista, pois lá tem muitas informações importantes. No primeiro vídeo eu relato sobre versão da Bíblia, relato sobre escolha do livro e muitas outras informações. Então assiste o outro também. Bora lá então para o quinto ponto. Agora nós entramos na parte prática. Bem, como vai funcionar o quinto ponto? É o seguinte, nesse início nós vamos começar memorizando um versículo por dia. Essa parte prática não vai tomar mais que 20 minutos do seu dia. No vídeo anterior eu falei sobre como escolher o livro a ser memorizado e para esse início de projeto eu escolhi o livro da primeira carta de João. Por ser um livro no estilo de carta, não é muito longo e os capítulos são bem aplicativos, tanto para nós fazermos aplicações pessoais, devocionais, meditação na palavra e também para aplicações em outras pessoas, ou seja, evangelização. Então vamos ver as etapas do ponto 5. Primeiro, é importante que você faça uma oração pedindo a Deus que te capacite e te ajude com a memorização dos versículos. Você vai fazer isso todos os dias antes de iniciar a memorização de um versículo novo. Depois você vai ler o versículo a ser memorizado, lendo 10 vezes em voz alta. Antes de ler o versículo, é importante que você também fale o livro, capítulo e versículo. Eu vou dar um exemplo com o primeiro versículo que está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Então eu vou dizer, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Ou você pode abreviar falando Efésios 2,14 e depois falar o versículo. Porque ele é a nossa paz, de dois povos ele faz um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. É importante que você fale Carta de Paulo aos Efésios, ou de forma abreviada, tendo em mente que você fez o ponto 3 que mencionei no vídeo anterior, para que você não apenas memorize o texto, mas também o versículo e capítulo ao qual se refere. Depois que você repetiu em alta voz o versículo 10 vezes, você vai escolher 3 palavras para servir de guia para memorizar o versículo e vai anotar em um papel. No exemplo desse versículo, eu escolhi paz, carne e separação. As palavras podem variar contanto que estejam distribuídas no versículo. Se o versículo for pequeno, você pode fazer com apenas 1 ou 2 palavras. Feito isto, você vai falar o versículo 10 vezes em voz alta sem ler o que está na Bíblia, apenas olhando as 3 palavras. Depois você vai escrever o versículo no papel algumas vezes. No meu caso, eu costumo escrever entre 5 e 10 vezes e esta é uma das melhores formas para você conseguir memorizar o versículo, porque você vai se atentar para a parte de pontuação, como vírgula, ponto final, a quantidade de frases, o tamanho das frases. Então é importante que você faça essa etapa. Enquanto você escreve, você pode falar o versículo em voz alta e isso fica ao seu critério. A próxima etapa é falar o versículo 10 vezes sem consultar nada. Depois você confere na Bíblia se acertou todas as palavras. Se você não memorizou, refaça os passos anteriores até conseguir fixar o versículo na memória. Mas se você conseguiu memorizar, ótimo! Você pode guardar suas anotações para dar continuidade no próximo dia com um novo versículo. Agora aqui vai uma dica muito importante. É interessante que você escreva o versículo daquele dia no seu aparelho celular ou em um papel que você possa levar para algum lugar. Se bem que agora em 2021 está meio complicado sair, mas uma hora a gente vai passar por isso. E a ideia aqui é que você tenha esse versículo anotado com você para onde você for, para que você consiga fazer revisões durante o dia. E é interessante que você faça essa revisão várias vezes ao dia, seja consultando o versículo no seu aparelho, num papel, numa anotação, ou então com a própria memória. Onde você estiver, você pode estar revisando aquele versículo na mente. Agora, para sintetizar, eu vou gravar para vocês o meu processo de memorização do primeiro versículo desse início de projeto de memorização. Talvez eu acelere algumas partes do vídeo para não ficar muito longo, e ao longo da semana eu vou postar vídeos com o progresso da minha memorização. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para você receber as notificações de todos os meus vídeos desse novo projeto. Se você quer memorizar também, então vem comigo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para juntos aprendermos e memorizarmos a Bíblia com esse projeto abençoado. Então, bora lá! Então, bora lá para a prática e o que vamos precisar é da Bíblia, folhas e caneta ou lápis. A primeira etapa é fazer uma oração, então eu vou fazer a minha oração e a gente começa memorizando o versículo.
Feita a sua oração, agora bora para a segunda etapa. Vamos pegar o versículo a ser memorizado e ler em voz alta 10 vezes. Então eu escolhi a primeira carta de João e eu vou começar com o versículo 1. Como eu mencionei, é importante que você fale o nome do livro. No caso desse aqui é Primeira Carta de João. Depois você fala o capítulo e o versículo. Então fica Primeira Carta de João, capítulo 1, versículo 1. Isso vai forçar a sua mente a conseguir fixar o versículo e o capítulo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O importante aqui é que você leia com cuidado e prestando atenção em todas as palavras, porque não adianta ler 10 vezes, chegar ao final das 10 e não lembrar de nada. Feito isso, a gente vai para a próxima etapa, que é selecionar 3 palavras do versículo, colocar em um papel e depois falar o versículo em voz alta apenas com o auxílio dessas 3 palavras. Agora, com a Bíblia aberta, você vai escolher 3 versículos para te auxiliar no processo de memorização. É importante que a escolha dos versículos seja um pouco espaçada e distribuída entre o versículo. Por exemplo, você pega uma palavra no começo do versículo, uma no meio e outra ao final. Isso se o versículo for muito grande e for necessário 3 palavras. Se o versículo for menor, você pode pegar 1 ou 2 palavras. Em relação à escolha da palavra, você pode optar por escolher palavras que você considere difíceis de memorizar, ou então você pode pegar apenas verbos ou então pronomes, enfim, ou você também pode misturar todas elas, que é como eu faço. Para esse versículo, eu vou utilizar as palavras princípio, olhos e apalparam. Então eu vou escrever aqui no papel, vou fechar a Bíblia, porque essa parte não pode fazer com o auxílio do texto, apenas com o auxílio das 3 palavras. Princípio, olhos, apalparam. Desculpem a letra, minha letra não é tão bonita assim. É interessante também que você faça a contagem dos versículos, então cada vez que eu falar o versículo uma vez, eu vou fazer traços para ir acompanhando a contagem. Então bora lá, bora começar. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Agora vamos para a nossa próxima etapa, que é escrever o versículo. Eu fiz o teste com a primeira carta a Timóteo e grande parte dos primeiros versículos que eu memorizei eu fiz sem escrever, só que depois eu testei fazendo essa parte da escrita e deu muito certo, me ajudou bastante, porque quando você escreve, você presta muito atenção se você está escrevendo vírgulas, pontos, separando as frases. Então eu indico que você escreva o versículo do jeito que ele está, exatamente igual.
Você pode optar por escrever esse versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Às vezes eu faço 10 vezes, às vezes eu faço 5, depende do tempo, porque escrever o versículo, dependendo do tamanho do versículo, demanda muito tempo. Agora vamos para a última etapa, que é para colocar a nossa memória em prova. A gente vai falar o versículo 10 vezes sem consultar nada, nem Bíblia, nem anotações. Então eu vou fazer agora as 10 vezes o versículo em voz alta. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos com as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que é desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que é desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que é desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos com as nossas próprias mãos, o que vimos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que é desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, essa parte está concluída, podemos fechar as anotações, irmos fazer as nossas atividades do dia a dia e amanhã teremos um novo versículo para memorizar. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com seus amigos esse vídeo para que eles se interessem em memorizar a Bíblia, porque é algo muito edificante para todos nós. Então, até mais, até o próximo vídeo.